Olá, pessoal. Hoje estamos aqui para mais um episódio do FV Podcast. Hoje a gente trouxe uma pessoa, né, que tem uma experiência em recuperação de crédito, que é o Dr. Yuri Persini, né? E ele vai contar um pouquinho para a gente, né, de como é fazer a recuperação de crédito, né? Qual é a experiência dele enquanto profissional, o que isso ajuda as empresas, né? Mas antes disso, a gente quer fazer um agradecimento a nossos patrocinadores, que é o Cicobi Fluminense, a Unitar Comunicação, o Aporte Seguros e a empresa Terceiro Setor. Bem, boa tarde, doutor Yuri Persini. É um prazer tê-lo no nosso FV Podcast, né? A gente queria te ouvir falar um pouquinho, né? E deixar uma dica para os nossos ouvintes, que é recuperação de crédito e como ela é feita nas empresas. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar participando aqui do podcast, principalmente para a gente estar falando de um assunto que é tão importante hoje na nossa sociedade, que é a recuperação de crédito tributário. Estar falando sobre o direito tributário, então para mim é uma honra, um prazer imenso estar participando aqui. A recuperação de crédito tributário, o Código Tributário Nacional, ele permite que aquele que pagar o imposto a maior ou indevidamente, ele tem direito a recuperar o que foi pago, tanto a maior como indevidamente. A recuperação de crédito, ela pode ser feita e analisada em qualquer empresa, seja uma empresa de simples nacional, uma empresa do lucro real, uma empresa do lucro presumido. Então, precisa ser feita uma análise detalhada em cada empresa. E é seguro isso, porque o que eu percebo é que os empresários, quando você fala assim, recuperação de crédito, têm medo de trazer uma fiscalização para dentro da empresa, porque assim, a gente aqui já fez várias e nunca foi motivo nem alvo de fiscalização, pelo contrário, a gente fez, né, Bruno? E correu tudo bem, deu tudo certo, né? Então eu não vejo isso como um problema, mas quando a gente vai visitar alguns empresários, a gente sente uma resistência neles, né? Sim. E aí a gente, né, muitas vezes até a gente tenta quebrar essa resistência e mostrar para ele que é possível, né? E não tem nenhuma ligação. O que você diz pra gente disso, né? Porque eu acho que a gente tem que quebrar esses paradigmas e as pessoas têm que aprender a perder esse medo, né? Sim, você entendeu? Na verdade, o empresário ele tem que entender que a partir do momento que ele constitui a empresa, ele começa a funcionar, a empresa dele pode ser fiscalizada a qualquer momento, independente dele fazer o procedimento de recuperação tributária ou não. A empresa dele ela pode ser fiscalizada. Só que precisa pontuar e deixar bem claro que a recuperação ela é feita de uma forma que é levantado os valores que ele tem devido, que foi pago indevidamente, o que ele pagou a maior, é feito todo um detalhamento. E a gente só faz essa recuperação de forma segura, né? De forma segura. Pelo que eu percebo, tipo assim, né? O Dr. Yuri, né? A gente tem trabalhos em parceria juntos, a gente só faz a recuperação se for de forma segura para o nosso cliente. Por quê? A gente quer ter tranquilidade, quer ter indicações, a gente não quer só viver aquele momento ali, tipo assim, de fechar aquele contrato, porque o trabalho, o serviço, eu falo que ele é eterno, né? Então, onde você faz um bom trabalho, outro te indica o nosso trabalho, né, de contador e advogado tributarista, é muito assim, de indicação, de confiança. Então, a gente não tem interesse em viver um momento, né, ou de fazer só aquela prestação de serviço. A gente precisa, né, fidelizar o cliente. Então, é um trabalho diferenciado que a gente vem fazendo aqui na FV Soluções, né? A gente já fez com a nossa carteira, estão terminando de fazer, né? Estão com perspectivas de outros projetos, né? E eu queria saber de você quais são os tributos que são possíveis de a gente fazer essa recuperação de crédito. Olha, quando a gente fala de tributo federal, principalmente falando de PIS e COFINS, né, a gente está falando de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, já administrativo, que veio pela tese do século, que ficou 20 anos discutido no judiciário e hoje já é pacificado desde 2017, e que a contabilidade mesmo pode fazer de forma administrativa. Quando a gente já fala por um imposto estadual, a gente pode estar falando de um ICMS, substituição tributária, né, que muitas das vezes acontece de um imposto, por exemplo, quando a gente fala de monofásico ou substituição tributária. O imposto ele já é recolhido na cadeia, já é recolhido pelo fabricante lá no início da cadeia, ele não precisa ser recolhido novamente, porém é feito em algumas contabilidades ou de alguma forma. Na verdade, às vezes é um despreparo, não falando mal de ninguém, que a gente não está aqui para isso. Na hora de fazer o imposto, a pessoa às vezes
faz indevidamente. A falta de E é informação. onde a gente tem a oportunidade de trazer de volta esse dinheiro para quem contribuiu a mais. Então, na verdade, a gente não está fazendo nada ilícito e trazendo fiscalidade. Não, de forma Tá corrigindo. A gente está corrigindo, Isso. né, e trazendo um crédito de volta que é de quem pertence. é dele, Né? o crédito é dele, o dinheiro é dele. Isso aí. Isso não tem um argumento contra. Cabe ele, o empresário, ele decidir se ele quer utilizar esse crédito ou não. É uma escolha dele. Mas o dinheiro pertence a ele, ou se ele quiser deixar para o governo. Exatamente. Eu acho que ninguém quer, né, gente? Então, assim, a gente hoje está tendo essa oportunidade de conversar com o Dr. Yuri, né, que é uma pessoa especialista nessa parte, e apresentar ele, né, a nossa comunidade, a nossa sociedade, Sim. e dizer que nós estamos dispostos. Quem tiver dúvida também, a gente vai colocar lá, quando sair o FV Podcast, o número dele para entrar em contato, para tirar dúvidas. Então, quem quiser fechar uma parceria com a gente também, a gente está aqui para novos negócios. Nós estamos abertos a ouvir, né? E aí, Bruno vai dar uma continuidadezinha aqui nas perguntas, porque eu vou ter que atender um cliente aqui que estou com horário, né? Vida de contadora. Vida de contadora. Mas eu tenho certeza que vocês vão ficar muito bem servidos. O Dr. Yuri é um profissional de ponta, né? A gente já está trabalhando junto e eu posso indicá-lo com muita, como eu te dizer, Obrigado. muita Verdade. propriedade, tá, gente? Tá seguindo Obrigada aí. sucesso. Se Deus quiser. Então vamos lá, Yuri. Como que funciona na prática esse processo de recuperação de crédito? Na prática, a partir do momento que o empresário ele vem, a gente mesmo apresenta esse trabalho para o empresário, te leva a oportunidade que ele tem. A princípio, a gente tem empresa de simples nacional, lucro real, lucro presumido, que podem fazer recuperação de crédito tributário. Existem empresas que não possuem nenhum valor a recuperar, apenas questão de organização mesmo, de algum aconselhamento da parte tributária, um imposto que está sendo cobrado, não deveria estar sendo cobrado, é uma questão de auditoria. Como é feito esse processo? A partir do momento que o empresário vem, é feito um levantamento, né? Pode ser pelo certificado digital dele ou, se preferir, também fazer uma procuração eletrônica. E aí é feito um levantamento com todas as movimentações fiscais que houveram na empresa dele. Com base nessas movimentações fiscais, fazemos um levantamento, uma apuração de tudo que foi pago indevidamente, com PIS, COFINS, ICMS, e aí nesse momento a gente apresenta para o empresário: olha, esses são os valores que você pode recuperar referente a esse tipo de trabalho, referente a esse tipo de imposto que foi indevidamente pago. E nessa situação, quais são os benefícios, além do retorno, né, do que foi pago indevidamente? Você também consegue barrar esse erro para não ficar contigo na empresa. Eu acho que o principal benefício quando a gente fala disso é colocar dinheiro no bolso do empresário. Sim. Né? Hoje, a maioria das empresas, se não todas as empresas, têm uma margem de lucro baixíssima. Baixíssima. O empresário hoje ele trabalha muito com uma margem de lucro baixa. Então, os benefícios que tem para a empresa dele: primeiro, entender como está sendo feita essa apuração, né, todo o levantamento dos impostos que são devidos, fluxo de caixa. Com a recuperação tributária, ele vai estar colocando dinheiro no caixa da empresa dele, que eventualmente ele pode fazer um investimento, ele pode abrir uma filial, ele pode saldar uma dívida que tem com a Receita Federal ou de uma outra forma. Otimização da carga tributária também, porque a partir do momento que ele faz a recuperação de crédito tributário, ele já verifica que alguma coisa ali não está conforme deveria estar. Sim. E a partir do momento que fez a recuperação de crédito, ele também pode ir ajustando e ter esse benefício futuramente, ou seja, vai haver uma diminuição da carga tributária. Então são vários benefícios. São vários a benefícios. recuperação. E quanto tempo em média leva para a empresa ter esse retorno? E tem também diferença no porte da empresa, no regime da empresa para essa recuperação, para esse tempo de recuperação? Olha, para o Simples Nacional, após a retificação, o pedido, o PERDCOMP, em 60 dias é acreditado
Sim. na conta da pessoa jurídica, na conta do empresário, 60 dias. Quando a gente já fala de lucro real, lucro presumido, a legislação brasileira, ela determina um prazo de quase um ano. Só que isso não acontece. Na prática, com 4, 5 meses já, com despacho decisório, que, né, a Receita Federal ela vai fazer uma análise prévia. Com essa análise prévia, ela vai dizer se o empresário ele tem direito ao crédito ou não. E aí, posteriormente a isso, vai marcar uma data para poder fazer a transferência desses valores. No geral, são só benefícios. E deixa eu te perguntar, quais são os primeiros passos que a empresa tem que tomar para iniciar esse processo? Bruno, olha, primeiro passo é o empresário ele ter consciência do valor de impostos que ele está pagando. Porque quando a gente fala de não só de empresa, mas de pessoas também, fica até uma reflexão minha, hoje o Brasil é um dos países que tem a carga tributária mais alta do mundo. Sim. E com a reforma tributária que vem com a ideia de simplificar, mas ainda assim o empresário ele paga muito imposto. Então, o primeiro momento é ele ter consciência do que ele está pagando, do que a empresa dele está pagando. E com essa consciência buscar, não quero pagar mais isso aqui. O que a legislação tributária me permite pagar menos impostos? O que eu posso fazer para recuperar o que eu paguei de errado? O que eu posso fazer para diminuir para o futuro essa minha carga tributária? Não entendi. E que a maioria das vezes os empresários reclamam muito que o governo cobra muitos impostos, mas muitas das vezes pode ser a própria empresa dele que está pagando de forma errônea ali e ele mesmo não está ciente da situação. Sim, com certeza. Veja bem, hoje tem até um dado estatístico que praticamente 40 novas normas tributárias são editadas todos os dias. Como o empresário consegue acompanhar tudo isso? Então ele precisa de uma consultoria técnica especializada para estar informando. Olha, veja bem, tanto a parte jurídica como a parte contábil. Olha, veja bem, isso aqui que você está pagando de imposto, ela não pode mais entrar na base de cálculo. Isso aqui não é mais devido. Essa é a grande importância, de fato, para o empresário ele entender não só do negócio dele, mas ele entender também a parte jurídica que afeta a empresa dele, né? E como todas as decisões governamentais, decisões que vêm acontecendo, todas essas mudanças, como vai afetar a empresa dele e principalmente como vai afetar o bolso dele, que é a parte principal. Que é a parte principal que ele busca ali. E como que você vê o mercado agora na aceitação dessas mudanças dos impostos? Porque com isso vai refletir em possíveis recuperações de crédito futuramente ou alguma coisa em relação a haverá abertura para continuar essa situação de recuperação de crédito? Tem prazo para terminar? Como que está isso em relação ao governo? Olha, veja bem, relacionado à recuperação de crédito tributário, o momento é esse. A gente já está, a reforma tributária já se iniciou agora em janeiro de 2025, vai ter um período de transição até 2033. Então a ideia por exemplo, já falamos sobre PIS e COFINS. PIS e COFINS vai deixar de existir. PIS e COFINS não vai existir mais. Então, vamos ter esse tempo de transição, mas o empresário ele precisa realmente, como eu disse, ter a consciência e analisar de fato a empresa dele. Aqui, quando a gente fala de recuperação tributária, sabe bem como funciona, a gente está falando de um levantamento e um demonstrativo para o empresário, não é conversando aqui e fazendo trabalho, não, é um levantamento. Olha, veja bem, sua empresa tem esse valor, tem um valor X para recuperar. Esse dinheiro é seu. Você tem direito a recuperar esse imposto. Cabe ao empresário decidir. E não ter medo de entender que tem que ter a separação. Recuperação ou fiscalização. Não, é totalmente diferente, porque o que acontece? Não é porque o empresário ele fez a recuperação de crédito tributário que no dia seguinte vai estar o auditor da Receita Federal batendo na porta dele e olha, veja bem, você fez a recuperação de crédito. Não, a Receita Federal ela vai analisar, ela tem uma análise prévia, com essa análise prévia ela vai fazer o acreditamento do valor. E aí a Receita Federal ela pode vir e perguntar, olha, e esse valor aqui? Aí cabe a nós, o advogado e o contador, realizar o esclarecimento se for necessário. Veja bem,
esse crédito diz respeito a isso, em tal data, em tal momento, porque houve uma apuração, porque a lei, né, o Código Tributário me permite. Então, é isso que precisa ser levado em consideração. Ótimo. Tá aí, galera, a dica do Dr. Yuri. E se você quiser perguntar mais alguma coisa, ele vai ter o link dele lá, com o WhatsApp, com o e-mail dele, para ele tirar qualquer dúvida se tiver. E estamos à disposição aqui, que deve ver soluções.